a Universidade do Futuro, que é uma promoção da Durga, representada pelo vice-presidente Claudio Scherr e do ILEA. Eu queria registrar a presença da nossa ex-diretora, a professora Beatriz Lúcia, a presença de toda a equipe das aulas políticas e ações afirmativas, e agradecer a presença de todos. Nós estamos entrando online e também no YouTube, que é também um patrocínio da Durgs. E, bom, desde logo eu queria convidá-los a outras atividades que estão ocorrendo. Vai começar na semana que vem uma exposição sobre cultura judaica, organizada pela professora Anita Brumer e a professora Gottfried, com uma colaboração entre o ILEA e o Instituto Marco Chagall e a Federação Israelita. E em 20 de maio começa o projeto ILEA Museu da URGS, chamado Construindo Saberes, com a primeira, uma mostra itinerante, a primeira sobre uma coisa sobre o universo, é uma exposição da astronomia, desculpa, eu não lembro direito o nome. Queria também dizer que eu estava no seminário na USP ontem, tive uma reunião com o professor Martin Grossman, que aqui esteve na nossa posse, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Nós vamos então fazer um convênio, os professores visitantes que lá estiverem virão aqui, os que aqui estiverem irão lá, e nós também vamos sediar aqui o segundo encontro dos 7 institutos de estudos avançados existentes no Brasil. 2 estão sendo formados nesse momento, na UFRJ, Colégio de Altos Estudos, Universidade Federal do Ceará, junto com os da UNILA, o da UNB, do Unicamp e o FMG e este. E também nós somos convidados para integrar a Rede Mundial de Institutos de Estudos Avançados, o BIAS ou BIAS, que foi uma reunião em Jerusalém, e onde chegou a nossa proposta, e nós seremos incorporados a partir da reunião de Vancouver, Canadá, que será em 23 de setembro. E também nós mandamos, semana passada, uma proposta de uma carta da Unesco, denominada Juventude e Paz, que também vamos realizar um curso de verão no inverno, inverno no verão, junto com a Unesco, o programa Most Management of Social Transformation, para os países de língua portuguesa. Eles querem, então, que o ILEA seja um pouco um núcleo para os novos países de língua portuguesa, nessa parte desse programa de Ciências Sociais Aplicadas da Unesco. Bom, então, estão todos convidados a essas... Bom, então, nossos convidados de hoje, a professora Denise Leite, a quem eu agradeço ter aqui estado. Ela tem mestrado e doutorado em Ciências Humanas pela URGS, fez estágio de pós-doutorado na Universidade de Coimbra, na Universidade de Edimburgo, é docente da FACED da URGS e é secretária regional para a América Latina e Caribe do Grupo GUNI da Unesco, e tem participado, junto ao CLACS, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, sobre toda essa questão da universidade. E também a minha colega, a professora Arabella Olive, graduada em Ciências Sociais pela URGS, com mestrado pela Universidade de Essex e doutorado em Sociologia pela University of London, e pós-doutorado na Universidade of California, e professora titular dessa universidade, a quem eu, em nome da URGS e do ILEA, agradecemos muito. Então, nós teremos uma exposição dos colegas e depois um debate. Lembrando que estamos online, então, se as pessoas, por favor, falem no microfone. Isso também estará disponível no Facebook, no YouTube e na web. Professora Denise. Boa tarde a todos, então.
cabe-me começar esta sessão aqui sob o ponto de vista da discussão acadêmica, e eu quero inicialmente me congratular com a Helena, com a Virgues e com a nossa universidade pela iniciativa. A questão de repensar a própria universidade, de autopensar-se, é uma das questões vitais para o sucesso da própria instituição. Então, nesse sentido, eu fico muito feliz de estar junto aqui e poder trazer, de alguma maneira, a minha colaboração. O meu tema é redes de colaboração, exatamente. E eu gosto muito de começar a falar sobre esse tema contando, me sinto um pouco assim atada, essa história de microfone. Se puder ter um microfone para levantar, eu acho preferível. Mas, enfim, acho que assim, escuta-se? Bom, então eu gosto muito de contar sobre redes de colaboração, exatamente o processo que está vivendo a nossa academia. Em 1990, eu estava recém-egressa do doutorado, encontrei uma colega que era aqui também da nossa universidade, exatamente desta casa aqui, e fomos à reunião nacional da Amped para tentar fazer uma pesquisa que nós chamamos de revitalização do ensinar e do aprender na universidade. Nos preocupava que a graduação não tivesse o mesmo destaque que a pós-graduação tinha com a pesquisa. Fomos muito felizes no convite para trabalhar com outras instituições. 12 instituições do Brasil que estavam presentes lá estiveram conosco em uma sala dizendo que tinham alto interesse em participar. Na verdade, quando fizemos o projeto, as 12 instituições tentaram participar conosco e nós enviamos para o CNPq pedindo apoio para essa pesquisa. O parecer foi breve, curto. Se vocês não sabem nem quem vai coordenar, são 12 instituições, 3 das quais estão na liderança, como é que vocês querem receber apoio de uma instituição? E negaram peremptoriamente. Mas nós não desistimos. Então, em 1990, a cabeça da nossa área de educação era esta, do CAED. Era essa a cabeça. Não há possibilidade de colaboração se não há uma liderança única que possa realmente coadjuvar toda essa perspectiva de participação. Nós não desistimos, continuamos trabalhando e a parceria foi constante na nossa vida, na nossa trajetória acadêmica dentro da pesquisa. Essa foi a primeira questão que eu gosto de contar, porque 1990 não é tão longe assim. De lá para cá, as coisas mudaram muito. Hoje, não há um projeto aprovado no próprio CNPq se nós não tivermos uma equipe que esteja conosco. E essa equipe tem que estar discriminada em todos os sentidos. De lá para cá, nós tivemos a formação do DGRP, né, de pesquisa, do CNPq, que também é outra possibilidade interessantíssima de trabalho, que nós estamos acompanhando e sendo envolvidos por ele, e as coisas foram evoluindo. De tal sorte que eu também gostaria de contar que no ano passado a revista Nature, no seu editorial de 2012, escrito por Jonathan Adams, que é um senhor que tem um interessante cargo de diretor de avaliação de pesquisa para evidência. Não sei exatamente tudo que quer dizer esse cargo, mas são pesquisas em evidência. Esse senhor, que era o diretor da evidência na pesquisa, que eu acho preferível chamar assim, ele disse que o que estava acontecendo na ciência era uma mudança fundamental. E essa mudança fundamental tinha a ver exatamente com a colaboração. Como avaliador das evidências, ele constatava que cada vez mais os pesquisadores trabalhavam interdisciplinarmente, trabalhavam em colaboração, publicavam em coautoria. E isso não era um fenômeno pequeno, segundo Adams. Na verdade, essa cena que se ampliava sob o ponto de vista global poderia ser contada que, segundo ele, em 1980, nós tínhamos até 100 autores, podíamos encontrar em um paper, o que poderia até ser raro, mas se encontrou em 1980. Em 2004, havia um paper com 1.000 autores publicado. Em 2008, com 3.000 autores. No ano de 2011, 120 papers em física tinham mais de 1.000 autores e 44 mais de 3.000 autores.
Ou seja, muitos destes papers, claro que vocês logo percebem, eram os papers referentes ao aquele trabalho do CERN, né, do Large Hadron Collider, que quem é físico conhece bastante bem. Então, físicos do mundo inteiro colaboram e as coautorias estão aí presentes, né? Bom, os superpoderes das coautorias estão, parece que, centralizados e vão permanecer assim, segundo Adams, em Norte América. As coautorias estão mais fortes, ou mais fortes seriam as redes de colaboração nos Estados Unidos, e isso, segundo eles, se manifestaria até o momento de se manifestar desde o final da guerra, mas também até hoje, e provavelmente até o ano de 2020, para ele até o ano de 2045. Mas ele não negava que realmente essa questão da colaboração e da coautoria vinha junto da investigação e que essa questão estava muito presente na colaboração dos países emergentes que estavam aparecendo nessas coautorias, mas não exatamente com Norte América, preferencialmente com países europeus. Então, pesquisadores de países europeus tinham essa possibilidade mais organizada. Bom, isso foi em 2012. Em 2013, surge uma revista exatamente no mês passado, a Studies in Higher Education, que repete um evento que aconteceu também em 2012. Esse evento aconteceu exatamente em Harvard, no MIT, nós estávamos falando agora, né, no Boston College, e nesse evento se trabalhou sobre a colaboração, ou seja, a tutoria da OECD, daquele programa Inovação, Educação Superior, Pesquisa e Desenvolvimento. E nesse programa que suportou também o CIDA, que é aquele grupo sueco, também sempre à frente, né, das iniciativas avançadas, também fez o apoio para esse evento. E o objetivo era nada mais, nada menos do que conversar com pesquisadores de ponta dos países desenvolvidos, dos países emergentes, e ainda eles fazem algumas questões assim muito claras em quem que eles convidaram: Austrália, Brasil, França, Hong Kong, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Nigéria, Rússia, África do Sul e Estados Unidos, evidentemente, e ainda trouxeram, abriram parênteses para informar que também havia o patrocínio da Fundação de Qatar. Também tinha bastante sentido nessa questão. Qual era o tema da conferência, então? Era Research Universities Networking, The Knowledge Economy, ou seja, Networking for the Knowledge Economy. Para isso estavam se reunindo as redes. O que elas teriam que fazer com relação à economia? Bom, esses trabalhos mostram que, na verdade, as universidades guardam um papel fundamental na questão do desenvolvimento das redes de colaboração e que as redes de colaboração, em princípio, são boas. Né? São ótimas práticas, seriam ótimas práticas para o exercício da investigação. Apesar das tensões constantes entre aqueles que patrocinam, como eu pude contar para vocês, essas tensões são frequentes, podem ser mais antigas ou mais novas, mas essas tensões existem. E a pesquisa continua o seu caminho pela colaboração. O que nós fazemos quando dizemos que estamos pensando em redes de colaboração, redes de coautoria? Nós estamos, na verdade, falando de trabalhos que são publicados em coautoria. E essas coautorias têm servido para vários propósitos. Além de difundir a ciência, que é o mais importante e significativo, para aqueles que podem ler as publicações, porque digamos que as publicações, a maior parte das publicações são em língua inglesa, muitos de nós não têm acesso a essas publicações, até porque elas são pagas, e muito bem pagas. Um artigo custa um bom dinheiro para que se possa baixar um artigo, fazer um download do artigo, então essas publicações não estão tão disponibilizadas quanto seria possível. Mas, enfim, esse aspecto da divulgação da ciência, de transformar a ciência em alguma coisa útil e próxima às pessoas, também se faz pela coautoria, porque aumenta o número de pessoas que publicam, aumenta o número de pessoas que leem, aumenta o prestígio daqueles também que publicam, porque eles se espalham, se assim se espraia, como diríamos aqui no Rio Grande do Sul, por uma área muito maior, evidentemente. O ser bom também está servindo para uma outra questão que nós estamos conhecendo bastante bem, que são os rankings. As publicações ampliadas ampliam os rankings, são usadas para a contabilidade nos rankings.
E o que nós estamos verificando é que o lado que se aprecia dessa divulgação, na verdade, é o lado quantitativo, é esse que está tomando conta e aparecendo no ranking. Neste momento, eu estou trazendo para vocês assim, a informação bem recente, existe já um novo ranking, que é o ranking de Leiden, da Holanda. O ranking de Leiden usa um indicador que se chama colaboração. Vocês vão me perguntar, e onde andamos nós na URGS em colaboração? Acho que é a primeira questão, né, que a gente fica pensando. Bom, a primeira universidade brasileira que aparece nas 500 universidades no ranking de Leiden, onde o critério da colaboração está presente, foi introduzido recentemente. Neste ranking nós temos 500 universidades no mundo e aquela questão nossa de ficar sempre nos últimos lugares está muito interessante, porque nós estamos na URGS, é 468 a nossa posição em 500. E acima de nós, no Brasil, está apenas a Universidade Federal de Santa Catarina, em termos de colaboração. Bom, então, o que eu posso dizer para vocês? Esse é um panorama amplo e geral e assim que referenda a importância da colaboração na ciência nesse momento. E contar brevemente, dentro do tempo que a gente dispõe aqui, alguma coisa do que nós estamos fazendo para entender essa colaboração. Nós iniciamos em 2010 um projeto sobre redes de colaboração e avaliação, que estavam preocupados exatamente isso. Como nós avaliamos os processos da interação que se dá entre os pesquisadores? Não nos importava o resultado exatamente quantitativo, mas a possibilidade de ser avaliado o processo em si da colaboração. Era esse que nós sabíamos que não estava ainda visível. O que acontece, na verdade, quando as pessoas colaboram? O que acontece quando as pessoas dividem uma parceria para produzir conhecimento? Como elas se organizam para produzir esse conhecimento? E o que nós temos como dados são poucos, são elementos, vamos dizer assim, pouco objetivos, que não nos dão condições de entender esse processo. Então, saindo do lado quantitativo, tentando o lado qualitativo, estaríamos possivelmente tentando conhecer alguma coisa desse processo de como ele se dá. Se possível, eu gostaria de mostrar para vocês, aqui então, a pesquisa em parceria, que eu já falei, e o ranking de Leiden. Se alguém estiver interessado nos indicadores de Leiden, aqui estão eles, eu não sei se estão mais ou menos claros. Mas ainda assim, esses rankings, esse que é um ranking inovador, vamos dizer assim, que considera a colaboração entre os critérios, ele apenas considera também o critério do ponto de vista, na verdade, quantitativo, são proporções que eles usam em relação, são médias e proporções em relação à colaboração. E alguma coisa sobre a distância entre os endereços mencionados nos artigos. Então, quando nós publicamos, nós colocamos ali o nosso nome, a nossa instituição, e eles estão medindo as nossas distâncias. Eu estou em Porto Alegre, estou publicando com a Unemate em Cáceres, estou publicando com Leiden, estou publicando com Aveiro em Portugal, estou publicando com Essex, eu não sei, estou publicando onde for, então eles medem essa distância e esse é um indicador da colaboração entre os participantes. As universidades que colaboram, eles não estão medindo convênios, não estão medindo aquela interação entre os pesquisadores, nem o resultado em si, mas esse processo que pode ser medido. Bom, como nós trabalhamos essa questão? A nossa pesquisa se chamou Inovação e Mudança nas Teias de Conhecimento a partir da colaboração. Temos uma pesquisa-mãe, outros estudos derivados, pós-docs, cada um fazendo alguma coisa. A nossa preocupação era o processo. Como nós trabalhamos a questão, então? Pegando diretamente os currículos dos pesquisadores, pensamos em trabalhar com aqueles pesquisadores que são os top de carreira na nossa hierarquia de pesquisa do país. Os pesquisadores top de carreira são os pesquisadores 1A do CNPq, e esses pesquisadores 1A nós separamos aqueles que supostamente seriam, podem haver outros de excelência, mas na verdade nós consideramos para estudo esses. Por quê? Porque eles têm os currículos disponíveis no sistema Lattes. Esses currículos são públicos. Eu não preciso sequer pedir uma autorização, eles estão lá, eles podem ser vistos, trabalhados, analisados, sem qualquer dificuldade.
Os dados estão na plataforma Lattes. Como é que nós fazemos? Nós compilamos esses dados da plataforma Lattes para esses currículos e estabelecemos um ponto de corte, evidente, também para a pesquisa. Esse ponto de corte são os 10 anos de trabalho em grupo de pesquisa. Nós juntamos, então, o currículo e o grupo de pesquisa do pesquisador A, como ele trabalha, dessa forma. O período foi um período de 10 anos, 2001 a 2010, e escolhemos pesquisadores de física, de ciências humanas e sociais e pesquisadores de engenharia da produção. A pergunta, depois a gente pode, para não perder nosso tempo aqui, por que essas áreas, por que não outras áreas? Nossa preocupação central são as ciências humanas, na verdade, a educação e as áreas correlatas com a educação com as quais nós trabalhamos. Nós usamos, então, aqueles pesquisadores, os currículos daqueles pesquisadores que mais trabalham em colaboração, que são os físicos, e também trabalhamos com os currículos dos pesquisadores de engenharia da produção, porque é uma área aplicada em que a situação do trabalho é um trabalho que resolve uma situação que de imediato precisa, que a sociedade está tentando equacionar e tem uma aplicação mais rápida, mais, vamos dizer assim, não vou dizer instantânea, mas mais próxima, né, de causar algum impacto dentro da sociedade. Então, os trabalhos têm outra característica, eles precisam rapidamente vir à tona, não são trabalhos que possam esperar como os nossos, que podem ser retrabalhados, repensados, mas são trabalhos de uma outra característica. Trabalhamos também com o Brasil, pesquisadores do Brasil, pesquisadores de Portugal, pela proximidade de outros convênios e relações que temos, e esses pesquisadores lá, os pesquisadores de excelência, não têm a mesma categorização do brasileiro, mas têm os centros de excelência. Então, trabalhamos somente com centros de excelência, no caso, a Universidade do Porto e Aveiro e a Universidade de Coimbra, nos centros classificados pela Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal. Bom, usamos um software bastante conhecido, que é o PAGEC, para poder fazer essas redes de colaboração, para desenhar as redes. O nome do PAGEC já é muito característico, como teia, né, que significa aranha. O Cinest também pode ser usado, e nós próprios também trabalhamos em colaboração com o pessoal das ciências da informação. Quer dizer, não foi possível nós fazermos um trabalho desta amplitude sem trabalhar em colaboração também nesse projeto. Apenas para dar uma ideia, um primeiro momento nós estudamos a questão e fizemos um estudo piloto. O estudo piloto foi feito com o meu próprio currículo. Ou seja, eu sou um pesquisador 1B e um pesquisador que tem uma rede já formada há bastante tempo, como eu disse para vocês, desde 1990 que a gente tenta, né, pelo menos, pesquisar em colaboração com o Uruguai, com a Argentina, com o Chile, com Portugal. A gente está sempre nesse âmbito, né, circulando, criando convênios, trazendo gente de lá para cá, indo até lá, enviando alunos, trazendo alunos, e assim andamos, né, nesta atmosfera, né, de envolvimento e de interação com outros pesquisadores. Mas como dá para ver aí, os primeiros estudos nossos já mostram que existem, a partir do pesquisador, eu só tenho uma rede egocêntrica, né? Então vai partir dele para os seus orientandos, para os seus colaboradores, etc. e tal. Mas já dá para ver que nós tínhamos subgrafos nessa rede. Então nós não estamos vendo para fora deste grupo de pesquisa, estamos vendo só dentro. Né? A pesquisa só pega esse lado de dentro do grupo de pesquisa em si, justamente porque a gente quer ver o processo, como é que esse grupo se forma. A gente não está querendo ver lá fora o que está acontecendo, apesar de que um dos projetos relacionados, eu vou mostrar agora, também tem a mesma característica, de mostrar o que vai adiante. Então, por aí, nós conseguimos ver as instituições, as pessoas e os subgrafos, ou seja, onde as pessoas se relacionam, independente do pesquisador líder do grupo. Ou seja, há outras conexões que surgem dentro de um grupo de investigação, e essas conexões mostram que a dinamicidade é grande no grupo. O grupo, ele parece que floresce, ele abre, né? Ele vai se abrindo, vai ampliando, e quando nós damos conta, ele está por uma outra caminhada. Aqui nós temos uma rede do mesmo estudo piloto, e que foi possível ver também assim, a intensidade da colaboração. A colaboração é mais intensa com algumas pessoas do grupo do que com outras. E é mais intensa entre algumas pessoas dentro dos subgrafos também. Dá para ver que há pontos que são maiores e há também elementos isolados. Há um grupo, mas há pessoas que estão lá dentro e que não têm uma relação a não ser diretamente com o líder. E mesmo assim não escreve com o líder.
pode não ter uma coautoria com ele, pode simplesmente estar em uma relação. Bom, isso então foi o primeiro estudo, a primeira montagem que nós fizemos, e nos demos conta que nós sabíamos muito pouco de todo esse assunto e começamos a pesquisar. Bom, eu posso assim rapidamente trazer para vocês aqui uma das pesquisas derivadas. Essa pesquisa derivada foi coordenada pela Célia Carrenato. Essa pesquisa, ela saiu então da rede egocêntrica e foi ver as redes em geral dos pesquisadores 1A da nossa área educação. Nesse ponto isolado aqui está uma pesquisadora 1A do CNPq, da minha casa, ok? Nesse ponto ali nós temos pesquisadores da UFRJ e da UFMG, e eles estão mostrando as conexões que ocorrem por fora do grupo de pesquisa. Então, além da rede de colaboração imediata do pesquisador, a rede egocêntrica, existem outras conexões que começam a se armar a partir dos pesquisadores que estão dentro da rede. Bom, muito interessante, por que eu trago esse único exemplo aqui para mostrar esse estudo derivado? Por quê? Um pesquisador 1A aqui pode jamais conversar com o pesquisador 1A lá do outro lado. Como aqui apareceu. Pesquisador aqui da URGS que não tem nada em comum com nenhum outro pesquisador da mesma área de educação, no caso, não tem nada em comum. Já a UFRJ, a UERJ, a USP, eles estão mais próximos, então parece que as colaborações meio que se chocam, se encontram. Há uma proximidade geográfica que a gente ainda não tem muito bem explicada, mas essa proximidade facilita a colaboração de alguma maneira. Não sei se essa ideia é verdadeira ainda, porque o que a gente vê nessas colaborações de 1000 papers, 1000 pessoas escrevendo o mesmo paper, na verdade as pessoas estão muito distantes umas das outras, muito frequentemente. Então, essa questão é uma questão que na área da educação tem outras características. As disciplinas diferem quanto à maneira de colaborar. Isso nós temos absoluta certeza no momento. Houve um outro estudo que foi feito com Portugal. Nesse estudo com Portugal, o quadro talvez seja difícil de ser encontrado, mas nós vamos apenas destacar que a questão do número, o quantitativo de publicações de um pesquisador de excelência aqui no Brasil, um pesquisador de excelência lá em Portugal, elas são semelhantes em termos de artigos. Nós temos ali uma média de 2,1 ao ano para 2,5 ao ano, praticamente a mesma coisa, mas se nós consideramos engenharia da produção, são 4,8 média dos dois autores que nós consideramos aqui, número de publicações ao ano. Então, o número de publicações é quase 5 como média, é uma coisa bastante importante, né? A diferença é essa. Em compensação, a diferença entre áreas dá para ver aqui também. Por quê? Porque o número de capítulos, em compensação, na área da educação, capítulos e livros é a publicação preferida. Então, quando nós trabalhamos grupos de pesquisa e as suas redes de coautorias, de publicação e coautorias, as suas redes formadas para colaboração e pesquisa, nós tratamos de ver artigos, capítulos de livro e livros. Tivemos que centrar, a partir do estudo piloto, nessas três únicas possibilidades, porque não havia como conseguir, por exemplo, trabalhar com eventos, né, a publicação em anais, etc. Não tinha como trabalhar com teses e dissertações, porque não tínhamos todos os elementos para isso, nem toda a força para esse tipo de trabalho. Bom, esse é um quadro que mostra as diferenças entre dois países, né? Praticamente o mesmo número de publicações em artigos, mas entre duas áreas disciplinares, uma diferença bastante grande entre número de coautorias. Aqui estão redes de dois pesquisadores, 2 a 2 também, Brasil e Portugal, e aí a diferença é bastante grande. Há uma diferença em relação à língua da ciência. Portugal só publica em inglês. Nós, no Brasil, publicamos em português para leitores que leem português. Então, na nossa área, que nós estamos aqui em Ciências Humanas e Sociais. Os dois gráficos de baixo são os gráficos dos pesquisadores de excelência de Portugal, e aqui dá para sentir assim, a intensidade da rede, né? E também os subgráficos, e aquele pesquisador lá, então, um tramo
bastante interessante também. E se vocês tiverem a possibilidade, como nós estamos tendo, de estudar cada uma dessas conexões que estão acontecendo aqui, nós vamos ver que as conexões são com muitos países. Não são conexões que se esgotam apenas nas universidades portuguesas, são conexões que se ampliam. Enquanto as redes dos pesquisadores, vocês vejam a pobreza dessa rede, mas só que isso apenas para artigos. No caso do Brasil, as duas de cima, essa aqui ainda tem alguma interação entre alguns elementos dentro da rede, desse outro pesquisador, a interação praticamente inexiste. Vocês vejam bem, é um ponto ali, né, de uma comunicação que passa além da liderança. E isso está nos chamando muito a atenção. E por isso nós estamos fazendo entrevistas com os pesquisadores para entender que fenômenos são esses. Ainda temos uma outra pesquisa relacionada com o tema redes de colaborações, que está sendo desenvolvida na Universidade de Aveiro, e estamos fazendo o levantamento da área. E o levantamento da área, o que se complica, porque quando nós começamos, nós pensamos assim, bom, aquilo que todo pesquisador que começa, né, pensa, bom, não há quase nada sobre esse assunto, eu estou sendo assim, começando numa área que eu conheço muito pouco, mas também tem muito pouco publicado. Na verdade, nós fomos levantar um número de artigos sobre redes de coautoria, redes de colaboração, e encontramos 1.092 artigos, ou seja, num período muito restrito, né? E aí estamos vendo que realmente não foi por nada, né? Não é por pouco que a revista Nature coloca como o momento da ciência feita em colaboração. Quer dizer, ela faz um editorial especificamente sobre essa questão. Claro que nós não vamos estudar todos, nós pressionamos apenas 322, porque depois disso aí tem toda uma técnica que tem que diminuir o número, né, de as publicações que são publicadas, não é? Uma série de questões que vão sendo colocadas, outras que o assunto não é exatamente aquele que a gente está interessado em ver, que é a questão do processo, da colaboração em si. Bom, isso então era o que eu poderia dizer para vocês, e dizer para vocês as palavras do próprio da Nature, né? O que ela diz, né? Um iconoclasta, um solitário, um marginal, eles vão encontrar um mundo muito difícil daqui para frente. Quer dizer, fazer pesquisa sozinho, no seu canto, na sua sala, dentro da sua torre de marfim, praticamente não vai ser possível. Quer dizer, a pressão é difícil, ele diz, o comentarista, o editorialista da Nature, né? A pressão em cima das pessoas, dos pesquisadores e da função da academia para os próximos anos se fará fortemente em cima da colaboração. E acho que o ILE está nos dando um exemplo aqui, né, do trabalho em comum. Era isso que eu poderia nesse momento. Muito obrigado, professora Denise. A palavra a professora Ana. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor José Vicente Tavares dos Santos, diretor do IDEA, e também ao professor Cláudio Scherer, vice-presidente da DURGS, pelo convite. Congratular-me também pela excelente programação que o ILEA tem propiciado aqui na universidade. E também expressar o meu prazer, a minha alegria de estar aqui com vocês para poder discutir um assunto que também é um assunto bastante polêmico e importante, como a questão das ações afirmativas, as políticas que estão sendo implantadas nas universidades brasileiras. Bom, eu vou iniciar a minha fala falando da minha experiência com ações afirmativas nos Estados Unidos e no Brasil. Há mais ou menos 20 anos atrás, eu fui fazer um pós-doc no Centro de Estudos de Educação Superior na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e passei lá com uma bolsa da CAPES 1 ano e uns meses, e pela primeira vez, assim, entrei em contato com a temática de ações afirmativas. Uma das coisas que me chamou muita atenção lá é que eu me deparei com um campus colorido, multicultural, com estudantes negros, latinos, asiáticos, indígenas, natives,
bem diferente da homogeneidade branca que imperava nas universidades públicas brasileiras. Havia também o debate sobre ações afirmativas muito intenso. Não era o meu principal objetivo, mas como eu queria entender melhor do sistema superior norte-americano, eu acompanhei esse debate. Quando cheguei aqui, escrevi um artigo e enviei para publicação, e o título do artigo era o debate sobre affirmative action nas universidades norte-americanas. E o parecerista disse que seria interessante publicar o artigo, mas que eu teria que mudar o título, porque a ação afirmativa não atrairia nenhum leitor, né? Não era um tema brasileiro. Na época eu tinha trazido muitos livros sobre o assunto, mas por falta assim um pouco de eco, eu estava, vamos dizer, mais ligada à sociologia da educação, e esse grupo no momento não estudava questões relacionadas à ação afirmativa. Quando há uma década atrás começaram as primeiras experiências aqui no Brasil, eu voltei a me interessar pela temática. Então, através também de uma bolsa da CAPES, eu voltei aos Estados Unidos, dessa vez para a Brown University, que é uma universidade privada, de elite, da época da colônia, que é na Nova Inglaterra, na costa leste dos Estados Unidos. Lá eu fui visiting scholar no Centro de Estudos de Raça e Etnicidade na América. Porque, embora eu tivesse interesse e conhecimento um pouco sobre as relações raciais nos Estados Unidos, era muito diferente daqui, e eu achava então que eu, para estudar a ação afirmativa, teria que entender melhor isso. No primeiro momento, eu me surpreendi porque as pessoas se espantavam com a escolha do meu tema. Você vê isso dá o quê? Affirmative action at the university. Por que aqui? Não, mas afinal, dizem que nós estamos em parte copiando, ou nos inspirando sobre a experiência de vocês, eu quero compará-la. Aí eu me dei conta que falar sobre ação afirmativa era a maneira mais rápida de fazer com que as pessoas trocassem de assunto. É um assunto que não se fala nos Estados Unidos atualmente. Aí numa palestra eu encontrei um médico americano que trabalhava em saúde pública, e a gente chegou um pouco mais cedo na palestra e começamos a conversar, e ele tinha parentes no Brasil, conhecia Paulo Freire, a obra, etc. E aí eu perguntei, eu disse, por que esse estranhamento assim com essa temática, que afinal no Brasil está sendo implementada essa política, não é? E ele disse, olha, falar sobre ação afirmativa é caminhar em um terreno minado, aqui nos Estados Unidos. Aí quando me perguntavam, bom, o que você está estudando? Então eu dizia assim, bom, o meu interesse de pesquisa é estudar políticas de inclusão, não falava o termo que eu tinha antes colocado, em universidades de elite. Eu estava numa universidade de elite e queria estudar as políticas de inclusão. E então passei a observar, fazer estudos, leituras, etc. E, vamos dizer, comparar